Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui depois do nosso último vídeo a respeito da quinta dimensão, o despertar consciencial e a visita nas sombras, né, as nossas sombras, no conceito junguiano de sombra. Como havia prometido, a gente voltaria a tocar nesse tema e daqui em diante nós vamos aí fazer alguns vídeos relacionados a esse encontro com as sombras. Por quê? Porque esse encontro com as nossas sombras tem uma relação direta com o despertar consciencial e poucos falam. Existe uma alegoria, né, uma fantasia sobre o despertar consciencial. De fato, a gente teremos acesso a coisas incríveis, mas se não tratarmos as nossas sombras, ficará muito difícil a gente ter acesso. Nos nossos trabalhos que a gente faz no Pito Pantenondê, a gente tem ali o trabalho com o inconsciente profundo, e nesse inconsciente profundo, o que mais emerge nas pessoas é as sombras, o que elas precisam tratar, o que elas precisam trabalhar, as sombras que elas precisam iluminar. Então, eu trouxe para esses vídeos para que, que nos ajude a sustentar e alicerçar o nosso pensamento, a nossa discussão, né, a nossa troca que nós faremos aqui. Daí é importante, quem desejar, deixar mensagens aí para que a gente possa trocar algumas ideias e tudo mais. A gente trouxe o livro do James Hollis, né, A Passagem do Meio, em que o James Hollis estuda psicologia analítica. Na verdade, ele é um pensador pós-junguiano. Ele escreveu alguns livros super interessantes, principalmente relacionados às sombras, complexos e afins. E esse livro vai ser um dos alicerces, né, esse livro A Passagem do Meio, um dos alicerces aqui da nossa discussão, da nossa conversa. Aí eu tô aqui com a minha colinha, eu separei um trecho que é até do final do livro, mas eu achei super interessante para nossa reflexão. O trecho do livro chama Sozinho em Alto Mar. Ele diz assim: cada um de nós é chamado a individuar-se, embora nem todos escutemos ou atendamos ao chamado. Se não zelarmos pelo nosso processo individual, nossa jornada, estaremos nos arriscando a rejeitar as forças vitais que deram origem à nossa encarnação e perder o nosso senso de significado. Já que estamos, de qualquer modo, no alto mar da alma, por que não sermos os mais conscientes e corajosos que nos for possível? E isso tem uma relação direta com o despertar consciencial. Muito busca-se o despertar consciencial, mas pouco busca-se entender o que está no nosso inconsciente, de fato, o que foi recalcado para esse inconsciente, o que está guardado ali que a gente não quis manejar, né? Nesse caminho do despertar consciencial, a gente sai, num conceito junguiano, do eixo ego-consciente, que é a primeira fase da vida, para o eixo ego-inconsciente, que é a segunda metade da vida. E essa segunda metade da vida é simbólica, tá? Essa metade, de fato, ela é simbólica. Não significa que é na metade, por exemplo, se eu vou viver 80 anos, que seja com 40 anos. Mesmo porque a gente não tem essa expectativa. A gente sabe que caminhamos para um fim, para um final de uma história, de uma vida curta, de certa forma, mas não sabemos quando é a metade dessa vida. E a metade dessa vida é exatamente o ponto em que você já não se identifica com a primeira metade e você quer seguir para a segunda metade, né? Aquilo que te alimentou até ontem já não te alimenta mais. Você já não se identifica com tudo isso. E aí, o inconsciente começa a puxar o ego a olhar para, de fato, quem sou, né? E aí, o James Hollis nos fala, e até uma expressão que você já deve ter ouvido, né? Que é a crise da meia-idade, que ela pode simbolizar justamente essa metade simbólica que nós falamos, né? Em que você já não se reconhece na primeira metade. O que James Hollis fala? A crise da meia-idade, que eu prefiro chamar de passagem do meio, o título do livro, apresenta-nos uma oportunidade de reexaminar a nossa vida,
e fazer a pergunta por vezes assustadora e sempre libertadora: quem sou eu além da história e dos papéis que interpretei até hoje? Quando descobrimos que vivemos até agora algo que constitui um falso eu, que temos representado até o momento uma idade adulta provisória, impelidos por expectativas irrealistas, nós nos abrimos finalmente para a possibilidade de uma segunda idade adulta, nossa verdadeira individualidade. A passagem do meio é uma ocasião de redefinirmos e reorientarmos a personalidade, um rito de passagem entre a adolescência prolongada da primeira idade adulta e o nosso inevitável encontro com a velhice e mortalidade. Aqueles que passam conscientemente pela transição trazem mais significado à sua vida. Os que não passam permanecem prisioneiros na infância. Não importa o sucesso aparente que possam ter na vida. Então, uma questão de significado, uma questão de significante, essa passagem do meio. Então, para o vídeo não se estender muito, a gente vai parar por aqui e, na sequência, nos próximos vídeos, nós entraremos mais a fundo nessa questão da passagem do meio, da crise de meia-idade, na busca da individuação, o que Jung chamou de individuação, que a gente pode chamar de despertar consciencial, a gente pode chamar de samsara, a gente pode chamar de samadhi, na verdade, não samsara, mas de samadhi, a gente pode chamar de nirvana, né? Então, cabe aqui a nossa reflexão sobre isso, tá bom? Voltamos logo no próximo vídeo. Obrigado.